Com suas Bíblias, o texto de 1 Reis, né? O livro do 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Eu vou ler só até o 9, mas depois a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Alguém ajude aí a irmã Marisa? Vamos lá, de mulher para mulher com ela aí. Marisa, ajude-a. Se Deus está ajudando ela. 1 Reis, capítulo 19. Aí, né? Então vamos lá. Diz a palavra de Deus: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e come. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou na caverna e passou a noite. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, cujo personagem principal é o grande profeta Elias. Mas eu queria, à luz desse texto, trazer para vocês um tema: como lidar com as nossas frustrações. Como lidar com as nossas frustrações. Frustração é um sentimento, é uma emoção que ocorre quando algo que era esperado acaba não acontecendo. Frustração é uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impede cada um de nós de chegar aonde se deseja. A frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. A frustração só ocorre quando existe expectativa. Se você não tem expectativa nenhuma, você não vai ficar frustrado. Mas quando você tem expectativa, e quanto maior forem essas expectativas, quanto maior elas se mostrarem, maior pode ser a frustração. Quando a expectativa é frustrada, quando aquilo não acontece e a gente fica frustrado, pode muitas vezes despertar em nós uma mudança e se transformar em impulso para novas ações. E a frustração pode trazer consigo outros sentimentos negativos, ou doenças emocionais, como por exemplo a própria ansiedade ou a depressão e outros males que acontece. O interessante é que nesse livro que nós lemos aqui, nesse texto de 1 Reis 19, encontramos o profeta Elias frustrado.
A frustração dele foi tão intensa, tão dimensionada, que o levou a um estado de depressão e até mesmo um desejo suicida. O interessante é que essa frustração ocorreu depois que Elias realizou um êxito fantástico, que foi derrotar os 450 profetas de Baal e os outros 400 de Astarot lá no Monte Horebe. Depois dele lograr êxito, vocês conhecem a história, né? Lá no capítulo 18, e agora Elias, que deveria estar abastecido, fortalecido no Senhor, ele se sente caído, ele se sente depressivo e frustrado. Olhando para esse texto, vamos tentar aprender um pouco algumas lições de como lidar com as nossas frustrações. A primeira coisa que a gente vê nesses textos, quais foram as causas da frustração desse grande profeta Elias. O homem que orava, parava de chover; o homem que orava, a chuva vinha; o homem que orava, descia fogo do céu. Mas esse homem se frustrou. E quando a gente lê Tiago, capítulo 5, se não me engano, 17, fala que Elias era um homem sujeito, às decepções, e nós também somos. Elias é um cidadão como nós, de carne e osso. Se esse grande profeta ficou frustrado numa parte da sua vida, todos nós podemos, e com certeza cada um de vocês já passou por um momento de frustração. Talvez não foi tão intenso quanto o de Elias, mas muitas pessoas passam por um momento de frustração intenso, e alguns precisam até de medicação. Mas Deus trabalhou na vida de Elias. Mas quais foram as causas das frustrações de Elias? Primeiro foi medo. Elias teve medo. O versículo 1 a 3 diz: olha, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel, aquela rainha perversa, mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez para eles, os 450 profetas de Baal que Elias havia matado. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Elias com medo, gente. Aquele grande homem que não teve medo de desafiar os 450 profetas de Baal, sem contar os 400 de Astarote. Aquele homem que fez aquele desafio: olha, nós vamos orar, e o Deus de Israel vai ser aquele que vai responder com fogo. Aquele Elias que foi ousado, que na hora de preparar o holocausto, a lenha, ele jogou água em cima, fez uma vala em volta, encheu de água, orou e o fogo desceu. E ele foi lá e matou os 450 profetas de Baal e os outros da Astarote. Aquele homem com aquela ousadia, com aquela unção, agora com medo. E você pode falar: poxa, que homem é esse, Como diria a minha avó, um fino, Mas todos nós, gente, independente da nossa posição espiritual, somos sujeitos, nós somos seres humanos. E vivemos num mundo em contradição, vivemos num mundo que nos bombardeia com perseguições, somos perseguidos pelas pessoas, por Satanás, e às vezes até mesmo por pessoas que se dizem nosso irmão na fé. E agora Elias teve medo. Essa foi a primeira causa da frustração de Elias, que o levou a um estado depressivo e um desejo suicida. A segunda causa foi a autocomiseração. O que é autocomiseração? Quando a pessoa está frustrada e começa a sentir pena de si própria. Ai, coitado de mim, coitadinho de mim. Elias estava assim, com esse sentimento de autocomiseração. Mas como, pastor? Como é que a gente vê isso nesse texto? Acompanhe comigo o versículo 10 e o versículo 14. O versículo 10 diz o seguinte: ele respondeu para Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar. Esse medo de agora com pena de si próprio. Olha, Deus,
todo mundo se afastou e eu fui o único que levei a sério. E agora estão querendo me matar. Está com esse sentimento de autocomiseração. E no versículo 14, mais uma vez ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Ele está com esse sentimento de autocomiseração associado a esse sentimento de medo. Medo que levou à autocomiseração e a autocomiseração que levou ao medo. Essas foram as causas da frustração de Elias. Nós, muitas vezes, também estamos sujeitos a esse sentimento de autocomiseração, a esse sentimento de medo ou outros sentimentos que podem nos levar a ficar frustrados ou acabamos ficando frustrados e acumulando esses sentimentos negativos que vêm com a frustração. E quanto mais a gente dá alimento para o medo e para a autocomiseração, mais a frustração se amplia, se amplifica. E se a pessoa não se cuidar, pode ir ao fundo do poço. Mas aí, o que acontece, né? Deus vai tratar com Elias. Deus também quer tratar com cada um de nós. Mas nesse texto, além de nós examinarmos as causas da frustração de Elias, nós podemos também ver quais foram as consequências dessa frustração. O que aconteceu com Elias por esse sentimento de frustração que foi alimentado pelo medo e pela autocomiseração? A primeira consequência foi a fuga. Ele fugiu. O versículo 3 diz isso, né? Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Quando nós ficamos frustrados, a primeira coisa que às vezes vem na nossa mente é fuga, é isolamento, como a gente vai ver à frente. E muitas pessoas acabam fazendo isso com a igreja. Fica frustrado com alguma coisa na igreja que não correspondeu às suas expectativas. Eu vou sair da igreja, eu não vou mais para a igreja, lá não é o meu lugar, o que eu estou fazendo lá? Foge, sai da igreja, se isola. Isso resolve? Não. Isso aumenta o problema. A gente vai passar pelo estágio que eu falo de retroalimentação. Pessoa que sai da igreja por algum problema. Como eu sempre falo aqui, né? Tem aquele ditado: quem é que vai pagar o pato? Não é isso? Os crentes querem que sempre a igreja pague o pato, né? Eu não vou na igreja porque lá só tem hipócrita. Eu não vou na igreja porque aquela pessoa não me trata bem. Eu não vou na igreja porque eu não gosto daquilo. Tem coisa que você não gosta no seu trabalho. Tem pessoa da sua família que você não gosta. Tem hipócrita no seu trabalho, tem hipócrita na sua família, tem hipócrita no seu bairro, mas você não sai do bairro por causa disso, você não sai do emprego por causa disso, ou você não manda tirar o seu sobrenome e o sangue da sua família por causa disso. Mas com a igreja a gente abandona. Elias teve medo, ficou frustrado e fugiu. Aquele homem que peitou os 450 profetas, mais os 400, dá 950, agora com medo ele foge. E além dele fugir, ele começa a se isolar. Não sei se vocês perceberam, gente. Além da fuga, esse isolamento. Nesse próprio versículo 3 fala que ele se apartou do seu companheiro. Olha o versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Olha lá, gente. Ele deixa o seu servo, se afasta e vai para o deserto. É o que acontece quando nós nos afastamos da igreja, quando nós nos afastamos do nosso irmão, quando nós nos afastamos da palavra de Deus e quando nós queremos nos afastar de Deus. A gente vai para um deserto. O que é deserto? É um lugar onde ninguém habita. Deserto tem que ser lugar de passagem.
É um lugar onde não tem água, não tem alimentação. É um lugar que durante o dia é extremamente quente, calor, e à noite extremamente frio. Ninguém consegue viver muito tempo no deserto. Mas tem crente que se isola, que se afasta do seu irmão, e o resultado, gente, é ficar no deserto. Elias se isola, se aparta do seu companheiro, vai para o deserto e lá ainda não se sente confortável, ele quer se isolar mais ainda, e no versículo 9 diz que ele vai para uma caverna. Está lá. Ali entrou numa caverna e passou a noite. É o que a gente fala, que ele está vivendo um processo de encaramujar, caramujo que se fecha dentro de si. Elias está agora numa caverna. E quantas vezes nós estamos assim, se isolando, se afastando dos nossos irmãos da fé, vivendo uma vida no deserto e ficamos lá dentro de uma caverna. Caverna é bom para a gente fazer expedição, explorar, fazer passeio, mas viver dentro da caverna não tem como, né? Elias estava lá. Então, além dessa fuga, além desse isolamento, Elias também não age de forma coerente. Você vai perceber, ele reclama da solidão. Olha, estou sozinho, todo mundo te abandonou, estou sozinho. Ele reclama da solidão, mas ele mesmo prefere ficar na solidão. Deixou o seu companheiro, vai sozinho para o deserto, depois entra numa caverna para ficar sozinho. Depois reclama na solidão. É a mesma coisa as pessoas que saem da igreja. Você viu? Ele sai da igreja, se afasta, depois fica: mas ninguém vai me visitar. Mas se você se afastou porque você não queria a companhia do seu irmão, e agora você está lá suplicando visita, isso não significa que a gente não deva visitar. Temos que visitar sim. Mas vê a incoerência das pessoas. Eu não vou mais na igreja porque só tem hipócrita. E depois ele fica com hipocrisia. Eu estou aqui, ninguém veio me visitar. Então, se você quer a companhia do seu irmão, por que você se afastou? Elias age assim, de forma incoerente. Ele foge para não morrer, mas acaba pedindo a morte, não é isso? Você percebeu? No versículo 3, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Depois ele diz aqui no versículo 4, entrou no deserto, caminhou um dia, chegou em pé da giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele foge para não morrer. E depois chega: Deus, tira a minha vida, quero morrer. Veja que não há coerência nas suas atitudes. E as pessoas que se afastam de Deus é assim. Como eu falei, incoerente. Se afasta porque não quer ficar com os irmãos, depois fica reclamando da igreja, não vem me visitar. Isso é incoerência. Elias estava assim. Outra coisa que a gente vê como consequência da frustração de Elias é a falta de percepção da ação divina. Ele não percebe que mesmo naquele momento de frustração, ele está sendo amparado, protegido e guardado por Deus. Ele se vê sozinho, mas não percebe que Deus tem outros recursos. Veja lá no versículo 18. Ele se acha que está só, mas no versículo 18 Deus fala assim para ele: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Ele está se achando sozinho, mas não percebe que Deus tem mais pessoas ali para socorrer. Quando a gente se afasta de Deus, a gente acaba não percebendo o agir de Deus na nossa vida. Quando a gente se isola dos irmãos, a gente fica com essa falta de percepção da ação divina. Elias não percebe que Deus não tinha desistido dele. Veja, ele foge, mas aí o que Deus faz? Ele está lá, ele vai desolado, deita, dorme, aí o anjo chega lá: acorda, Elias. Ele acorda:
tem comida aí. Deus tinha preparado um pão quentinho para ele. E água, né? Está aqui no versículo, versículo 3 mesmo, né? 4. Entrou no deserto, caminhou, chegou ao pé de Jessé, sentou-se debaixo dele e orou: tira minha vida. O versículo 5. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu. O que ele fez? Deitou de novo, estava para baixo. Deitou de novo. Então ele não percebe que Deus não tinha desistido dele. Elias já tinha desistido. Eu quero morrer, Senhor. Mas Deus não tinha desistido de Elias. E eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que você está passando, o que você está sentindo, mas eu quero dizer que Deus ainda não desistiu de você. E jamais vai desistir de você. Ele está fazendo coisas que talvez você não esteja percebendo, mas Ele está agindo. Porque Ele não desiste de nós. E a última consequência da frustração de Elias foi esse desejo suicida. Ele fala: Senhor, tira a minha vida. Então, olha, medo, autocomiseração, fuga, isolamento, falta de percepção da ação divina, age de forma incoerente e agora um desejo suicida. Eu quero morrer. Talvez já tenha passado pela mente de você o desejo de morrer. Mas eu quero dizer, Deus é o Deus da vida. Amém. E Ele disse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer te dar vida, vida com abundância e vida eterna. E aí Deus começa a providenciar algo para Elias aprender a lidar com a sua frustração. Deus também tem providências para cada um de nós, para aprendermos a lidar com a nossa frustração. A primeira providência de Deus para Elias foi satisfazer as suas necessidades físicas. Deus deu para Elias aí alimento, deu um sono restaurador e uma revigorante caminhada. Versículos 5 e 6. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Deus deu alimento, está aí, um pão quentinho. Pensou aquele pão caseiro quentinho? E era um pão que foi feito do céu, gente. Um maná do céu, manjar do céu. E uma água fresquinha. E aí ele come. E aí Deus deixa ele dormir mais um pouquinho para se recompor. Um sono restaurador. E depois uma caminhada revigorante, né? Fala, levante-se, coma, tá? E deita de novo, e o anjo do Senhor, no versículo 7, voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma mais uma vez, né? Coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Olha o vídeo do texto. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ele foi cuidado por Deus, com esse alimento, com esse sono restaurador, com essa revigorante caminhada. Andou 40 dias e 40 noites. Que caminhada maravilhosa, né? Deus, além de providenciar a satisfação física para Elias, providencia também uma satisfação ambiental. Quando nós estamos, às vezes, sofrendo de depressão, de ansiedade, síndrome de pânico, frustração, às vezes a gente precisa mudar de ambiente para respirar novos ares. E Deus providencia isso para Elias. Ele vai para onde, gente? O texto fala que ele vai para Horebe, que é o quê? O monte de Deus. Ou seja, Deus está falando, você está querendo fugir da minha presença? Mas é exatamente a minha presença que você precisa. Vem para perto de mim. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente precisa voltar para Deus. Mudar de ambiente. E Deus muda isso no versículo 7 e no versículo 8. No versículo 15 ao versículo 17, Deus fala para ele: volte pelo caminho por onde veio. Deus está dizendo para você que quer se afastar da igreja, ou você que já se afastou, volte.
Volte pelo caminho por onde veio. Você que quer se afastar de Deus, Deus está dizendo, volte pelo caminho por onde veio. Deus falou para Elias, volte pelo caminho por onde veio. Continua, né? Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Então Deus providencia esse novo ambiente para Elias. Lhe tira do deserto e leva para Horebe, que é o monte de Deus. Lhe tira da caverna e envia de volta de onde ele fugiu. Deus está falando, Elias, o que tu está fazendo na caverna? Sai daí. Deus está dizendo para você hoje, o que você está fazendo escondido na caverna? Saia da caverna. Volte para Deus. Depois Deus providencia uma satisfação espiritual para Elias. Veja o que diz o versículo 11 e o versículo 12. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. O que a gente aprende com isso? Deus deu uma nova experiência espiritual para Elias. Deus quer dar uma nova experiência espiritual para cada um de nós. Elias já conhecia bem o poder de Deus, que foi representado pelo vento, pelo terremoto e pelo fogo. Mas Elias precisava de uma nova visão, da visão do amor de Deus, que foi representado por aquela voz mansa e suave. A Bíblia fala lá em Efésios 3:10, que a igreja é responsável por fazer conhecido a multiforme sabedoria de Deus, as maneiras de Deus trabalhar. Deus é o Deus do fogo, do terremoto, do vento, mas é o Deus daquele murmúrio suave. Como diz alguns textos, cicio, né? Uma brisa suave. Elias precisava conhecer esse amor, essa suavidade, essa amabilidade de Deus. Né? Ele precisava dessa nova visão e Deus deu através dessa voz mansa e suave, como a gente canta, né? Manso e suave, Jesus convidando. Né? Vem já. Elias precisava. Nós precisamos de novas experiências com Deus, conhecer outras maneiras de Deus agir. Precisamos de uma satisfação espiritual. E por fim, Deus dá para Elias uma satisfação ocupacional. Quando nós às vezes estamos passando por momentos de depressão e procuramos um terapeuta, às vezes a gente precisa de uma terapia ocupacional. Algumas pessoas vão lá para o crochê, né? Outras vão para o tricô, para o bordado, para a pintura, outros vão praticar esporte, alguma coisa que é para oxigenar o nosso cérebro, para mudar o nosso ambiente, mudar o nosso astral. Elias, no versículo 15 ao versículo 17, Deus fala, Elias, olha, você não aposentou ainda. Eu não quero que você aposente, você ainda é o meu profeta. Eu quero que você vá ungir um rei e um profeta. Está lá no versículo 15 a 17. E olha, e outra coisa, Elias, eu quero lhe dar um novo amigo, um novo sucessor, Eliseu. Deus está dizendo, Elias, você não pode ficar só. A gente não pode se isolar. Não podemos ficar só. Lembra que eu falo? Lá no jardim do Éden, Deus disse, não é bom que o homem esteja só.
Dê uma companhia. E Deus falou: olha, frutificai-vos e enchei a terra. Deus quer que a gente viva em união, a gente esteja em comunhão, que a gente esteja cercado de amigos do povo de Deus. Elias agora é comissionado para Deus para realizar o seu ministério. Eu quero dizer para você, Deus tem um ministério para cada um de nós. E a gente só vai se sentir totalmente satisfeito quando a gente estiver realizando esse ministério. Eu sempre gosto de dizer que Jesus morreu de pé e de braços abertos, para que a gente não fique aí sentado de braços cruzados. Deus quer nos usar, né? Deus comissiona Elias para ungir um rei e um profeta. Depois fala: não, você precisa de um amigo, você precisa de um sucessor. Vai ungir Eliseu, que vai ser a sua sombra, vai ser o seu discípulo. Gente, tal qual Elias, todos nós estamos sujeitos a momentos e fases de frustrações, de melancolia, de tristeza. Embora nessas horas pareça que tudo fuja ao nosso controle, devemos lembrar sempre que podemos contar com Deus, que é o nosso refúgio, que é fortaleza, que é o nosso socorro bem presente nas tribulações, como diz o Salmo 46. E podemos contar com o Senhor, que é o nosso pastor, e que vai nos fazer repousar em pastos verdejantes, que vai nos levar para águas tranquilas. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que quer cuidar de cada um de nós. Oremos. Deus querido, muito obrigado por esse momento de ministração da Tua Palavra. Que nessa noite o Teu Santo Espírito continue a falar com cada vida que está aqui presente, para que possamos aprender a lidar com as nossas frustrações, com os nossos medos, com os nossos traumas e decepções, com os nossos sentimentos de melancolia, de ansiedade e até mesmo de depressão. Que a gente lembre que precisamos de Ti, que precisamos do Teu povo, que precisamos de ajuda, que a gente tenha força para não fugir, para não se isolar e para vencer o medo e ficarmos firmes na Tua presença. Trata conosco como Tu trataste com Elias. Nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E Deus os abençoe grandemente.